eu coloquei todo mundo agora, nós estamos aqui com os médicos que participaram da pesquisa, o Newton Stuck, o Lauro Borges Júnior, o Newton Souza, o pesquisador Guilherme Velho, que não era pesquisador da equipe do Dr. Alexander Moreira, mas indicou médiums, já fez outros, acompanha algumas pesquisas nessa área. Vamos então, para não confundir, ô Guilherme, cartas consoladoras, explica aí. Olha, Alcione, durante esses últimos 5 anos, eu tive contato e cheguei a investigar mais de 250 casos. Então, eu me envolvi muito com mães que entregaram seus filhos, pais que entregaram seus filhos. Então, é uma dor realmente imensurável. E eu me envolvi demais, né? Inclusive, me tornei um amigo de muitas pessoas que estão aqui assistindo a live. E eu digo a você, foi uma experiência assim transformadora. Eu transformei minha vida, porque você imaginar uma mãe, uma filha única, e chegar em casa e encontrar sua filha morta, ela eletrocutada, né? E uma pessoa entra em desespero. E foi algo muito impactante na minha vida. E essas cartas, eu costumo dizer nas minhas palestras, que essas cartas elas funcionam como um analgésico. Que ela vem ali aliviar aquela dor que está ali, né? Pessoas que deixaram de cometer suicídio. Eu conheci pessoas que deixaram de cometer suicídio após receberem cartas. E dentro dos espíritas, das pessoas que têm o espiritismo como sua crença, eu noto que a carta, para elas, funciona realmente como um analgésico. Mas muitas das pessoas que não ficaram ali, ficaram apenas na carta, não mergulharam no entendimento do que estava por trás da carta, não buscaram entender as leis que regem o universo, que regem a vida, o que está por trás disso aqui. Muitas das vezes elas começaram a buscar cartas e cartas e cartas. Olha, eu conheci no Rio de Janeiro grupos de mães enlutadas, que elas formaram caravanas, e tem aí muitas, e vão atrás dessas cartas, sem nem pesquisar, saber quem são os médios. Onde tem um médium ali recebendo carta, elas vão. E não querem saber. Olha, a dor dessas mães, dessas pessoas, é uma coisa realmente... Não dá para falar. Só sabe quem passa. E a vontade de receber essas cartas se torna até uma obsessão. Porque nessas pesquisas a gente descobriu, você já sabe, a gente já conversou sobre isso, né, que algumas pessoas se utilizavam das redes sociais. Eu não vou entrar nisso agora, mas eu vou relatar uma situação. E a gente estava num determinado grupo de mães que iam para um determinado médium, que a gente já sabia que ele se utilizava desses meios escusos para obter informações. Então a gente combinou para que elas tirassem eram 4 mães, tirassem fechassem o Facebook delas, tirassem todas as informações, para que o médium não tivesse acesso àquelas informações. E ficou combinado isso. E ali vai para a reunião e, de repente, uma delas recebe a carta. E pronto. O cara era um médium autêntico. Aí a gente vai para o Facebook das 3 mães, estava tudo bloqueado. O da 4ª mãe, ela, em vez de fechar, ela abriu tudo. Porque ela tinha a vontade de receber a carta, era tão grande que ela preferia receber qualquer coisa, mas que viesse consolar ela. Deixa eu colocar o doutor Alexander também, para enfatizar, pelo que eu entendi, se eu estiver errado, doutor Alexander me corrija, a pesquisa especificamente não eram cartas consoladoras, correto? Mas poderia ser também, é isso? A princípio, a ideia eram cartas para as pessoas enlutadas, né? Então, era especificamente. Isso. As pessoas que participaram, todos os participantes da pesquisa eram enlutados. Desculpa, o senhor falou, tem razão. Todos os participantes eram enlutados, né? Até nesse sentido, né? Tendo a própria, né, o relato dentro das experiências espirituais, mediúnicas, essa necessidade do familiar, né, poderia motivar qual tipo de comunicação. Né? Essa é uma teoria que faz parte dessas várias tradições espirituais. Então, sim, a ideia realmente era ter esse tipo de carta, mas o que nós avaliamos fundamentalmente, embora nós também entrevistamos sobre o impacto que essas cartas tiveram sobre os familiares, que foi um impacto muito importante, mas o nosso objetivo central da pesquisa
foi justamente, primeiro, testar esse protocolo de pesquisa que a gente desenvolveu, que nunca tinha sido feito deste jeito. Nós criamos esse protocolo para os médicos ficarem à vontade e, ao mesmo tempo, a gente conseguir obter dados satisfatórios em termos de qualidade da comunicação. Esse foi basicamente o que a gente tentou fazer. Eu queria fazer uma pergunta ao doutor Alexander. Ele podia comentar sobre alguma carta, alguns detalhes, alguma carta que impressionou ele. Não precisa nem dizer o médico se ele não quiser, mas comentar alguma das cartas aí, ou algumas das cartas. Acho que as pessoas vão querer saber mais ou menos os detalhes, assim, algo que realmente você achou assim, impactante ou interessante. Então, Guilherme, sim, teve várias cartas que trouxeram informações bastante significativas, né? E, como eu falei, infelizmente a gente não pode divulgar ainda, porque a gente não teve ainda a publicação do resultado. A gente espera fazer isso em breve, nos próximos meses. Estamos finalizando a confecção dos artigos para submissão para publicação. Mas sim, houve cartas com dados bastante significativos e que, no conjunto, bastante realmente sugestivos daquela personalidade comunicante. Tá? Mas, infelizmente, a gente não pode dar maiores detalhes por enquanto. Então, Guilherme, você acha que a gente está perto ou não de cientificamente poder provar? Não se... Aí quem quiser acreditar, acredita, mas o que você pensa disso? Olha, quando Galileu Galilei descobriu que a Terra girava, a humanidade demorou 500 anos para aceitar a ideia. Alguns claro não aceitam até hoje, né? Mas só que hoje estamos onde as mudanças estão ocorrendo com muita velocidade, né? Então acho que a gente não vai demorar esse tempo todo. Eu tive uma experiência bem interessante. Há 3 anos atrás, eu fui visitar um grupo de transcomunicação na cidade de Seattle, nos Estados Unidos, e eu passei uma tarde inteira com as pesquisadoras. E eu confesso que naquele momento eu nunca imaginei que seria algo tão impactante, porque a consciência sem corpo que se comunicava, vinha a imagem na televisão, aparecia a imagem, e aí as pesquisadoras faziam a evocação pelo rádio, pelos gravadores, e a voz vinha em idioma português, um lugar longe, lá na divisa com o Canadá, lá em cima, não tinha brasileiro, não tinha nada. Quer dizer, como é que podia ser interferência, tudo ali? E a gente fazia pergunta e via a resposta. Aí, quando eu peguei o avião, eu vim pensando, digo, olha, quando eu chegar em Recife, eu vou começar a contar isso. Vão me chamar de mentiroso. Então, eu acredito que não vai ser da noite para o dia, esse é um processo lento, que vai acontecer por lentas e sucessivas aproximações aí. O doutor Alexander, fica à vontade aqui para tecer as suas considerações finais. Eu queria realmente agradecer a oportunidade aqui ao senhor, né, de te conhecer aí, não digo pessoalmente, né, pelo menos ao vivo, né, a gente poder estar aqui, agradecer também os médiums que se dedicaram, né, confiaram na nossa equipe para poder virem para cá e se colocarem à disposição com tanta generosidade e dedicação para o trabalho, e que nos foi possível, então, gerar esse tipo de conhecimento. Agradecer também ao Guilherme por ter colaborado na indicação de médicos participantes da pesquisa também. E a meta é essa, a meta é avançar cada vez mais, tentar entender com rigor, com seriedade, mas com abertura e respeito, essa dimensão da experiência humana que não pode ser negligenciada, né, que é de extrema importância, e a gente espera em breve trazer mais resultados, né, desses estudos que nós estamos fazendo, deste mesmo estudo, inclusive. A gente espera que muito em breve a gente vai poder trazer mais materiais, mais detalhes, e aqueles que tiverem interesse de conhecer mais o trabalho, então, do NUPES, fica a dica aí do site do NUPES, da TV NUPES, para poder expandir. E também apresentar documentos que comprovassem ou não a veracidade ou falsidade daquela informação. Eu interrompi o Guilherme, se ele quiser continuar, daí eu vou passar para os médiums, para eles dialogarem entre eles a respeito de como é fazer esse trabalho de ser uma ponte entre esse mundo e o outro, e a gente volta depois para o doutor Alexander de novo. Tá. Eu vou concluir rapidamente. A gente estava falando do que representava a carta, né? E eu estava dizendo que a carta era um analgésico, mas o que realmente
cicatriza essa ferida é você mergulhar no estudo, você entender realmente a doutrina espírita. Eu, como espírita, falo como espírita agora, nem como pesquisador, falo como espírita. É importante porque o espiritismo esclarece, mostra que aquele ente querido nos espera, que não existe o adeus, só existe apenas um até logo. E a carta, sendo um analgésico, a dor vai voltar mais na frente. E ela volta se você não for buscar esse conhecimento, esse entendimento. E eu cito casos do Alaô, sempre nas minhas palestras, daquela policial, Alaô, que ela não era espírita, ela recebeu a primeira carta dela, na verdade, ela teve uma discussão com a filha rebelde, a mãe pegou a arma, a filha segurou lá no braço dela e a arma disparou. E a policial matou a própria filha. E essa mulher entrou em desespero. O Alaú foi para São Paulo, participar de uma reunião de fotografia, e essa mãe foi, e lá ela recebe a carta da filha. E ali foi o primeiro analgésico, ela saiu de lá consolada. Alguns meses depois o Alaú volta a São Paulo, ela recebe a segunda carta da filha. O Alaú volta a terceira vez, ela recebe a terceira carta. Pela quarta vez o Alaú está em São Paulo, ele pode até relatar melhor que eu, e lá, na hora da psicografia, o Alaú recebe o telefonema que aquela mãe, que tinha recebido 3 analgésicos, acabaram de cometer suicídio. Então eu pergunto, a carta adiantou? Não adiantou, porque faltou o mais importante, aquele remédio que cicatriza aquela ferida que estava aberta. E o melhor remédio para quem entrega um ente querido, sem sombra de dúvidas, é a doutrina espírita. Alaô, você quer comentar? Então, esse caso que o Guilherme comenta, realmente é um caso assim, que a gente até hoje se emociona, porque a mãe, ela ficou bem equilibrada a um certo período. Realmente ela era uma delegada ali da cidade de São Paulo, ela foi tentar desarmar a filha numa discussão e ela acabou assassinando a própria filha. E ela recebeu várias psicografias, ela ficou convencida que era a filha, a mensagem veio com muitos detalhes, e a gente ia ter aqui em Uberaba um encontro de médiums, de psicografia, em que ia pegar alguns relatos de familiares. Ela chegou a dizer que viria nesse encontro, aí posteriormente não deu para ela vir e tal, e depois o desfecho todo é esse que o Guilherme falou, ela acabou perdendo a própria vida, né, desistiu de viver. Mas é uma dor muito grande, né, nós sabemos, nós que trabalhamos com a psicografia, com as cartas consoladoras, nós vemos isso de uma maneira muito de perto, é uma dor terrível, uma dor gigante, né, se a pessoa realmente não mergulhar, como disse o Guilherme, não mergulhar a fundo na doutrina, não procurar Deus, não procurar o suporte religioso, não procurar os esclarecimentos da doutrina, enfim, a pessoa às vezes pode desistir da vida, como essa mãe desistiu. O doutor Alexander, há muitos religiosos, e nós respeitamos todas as tradições, ateus, enfim, crença é uma condição pessoal, mas há muitos religiosos que gostariam de crer e não creem pelo seu dogma religioso. Uma pesquisa científica como essa, que de repente traz uma validação, porque, claro, quer dizer, tem gente que de repente acredita em determinadas coisas, mesmo que a ciência fale o contrário, ela vai acreditar naquilo que ela quiser. Mas a ciência também não acaba fazendo esse papel de trazer um conforto a essas pessoas? Ou seja, que a vida não acaba, que continua? Então, em relação a essa questão que você falou até de bloqueios religiosos, etc., uma coisa que eu acho que é importante, como eu tinha falado até no começo, eu acho que é importante lembrar que essas experiências, né, transcendentes, espirituais, até de contato, de visão, de ouvir, de ter contato com pessoas que já faleceram, esse tipo de experiência sempre existiu em todas as culturas, em todas as épocas, não é propriedade de nenhum grupo religioso, né? O que as religiões fazem são enfatizar mais uma experiência do que outra e tudo mais, mas isso não é propriedade de nenhuma religião. Acho que esse é o primeiro ponto
importante. E o que cabe à ciência é tentar estudar o que existe. As pessoas têm essa vivência, a ciência tem que estudar sobre isso. Acho que essa é a ideia central. E o que a ciência tem mostrado cada vez mais, de que sim, as crenças religiosas e espirituais são muito prevalentes hoje em dia, tem um impacto muito importante em ajudar as pessoas a lidar com problemas e desafios, e a crença de vida após a morte também é uma que tem um impacto positivo sobre os indivíduos. Agora, esse tipo de pesquisa, que é para investigar, inclusive, a possibilidade, né, da sobrevivência da consciência, da mente, da alma após a morte, é uma área que a gente tem trabalhado, né, com outros pesquisadores, e o que cabe a nós, enquanto pesquisadores, é apresentar os resultados para que as pessoas façam as suas análises e tomar as suas decisões. Né? Nosso objetivo é converter ninguém para um lado e para outro. Agora, vale a pena também dizer que até o momento, o que a nossa pesquisa fez, como eu falei, foi mostrar que, então, em resumo, o que nós mostramos até o momento? Que esse método é eficaz, assim, ele funciona bem, os médios ficam à vontade, os familiares também. Os familiares reconhecem nessas cartas como sendo cartas, muito provavelmente, dos seus próprios familiares. Porém, até o momento, nós estamos ainda nessa impressão subjetiva do familiar, tá? O que nós estamos fazendo atualmente, e vamos publicar em breve, são análises em detalhe de cada carta, e nesta análise a gente vai poder investigar com mais clareza, do ponto de vista independente da opinião do familiar, se aquelas informações eram verídicas, e se o médium não teve acesso e nem poderia fazer inferências a partir disso. A gente espera, no início do ano que vem, já ter alguns desses artigos publicados, e talvez a gente possa, até ter uma outra live. Eu até não posso falar sobre isso porque o resultado não foi publicado, né? A gente só pode, enquanto pesquisador, falar aqui. Que pesquisa já tá foi publicada, avaliada por outros cientistas, né? Por isso que eu estou falando até aqui, até onde que já foi publicado. E a gente espera, se Deus quiser, agora no início do ano, já ter os outros dados para poder continuar apresentando para vocês. Agradecer, doutor Alexander, porque nós, como humanos, antes mesmo de médiuns, nós temos nossas dúvidas. Nós também vivemos cercados da dúvida das pessoas, a gente também vive cercado do ceticismo das pessoas. E pesquisas como essa, com essa seriedade, com esse equilíbrio, com essa serenidade, com esse acolhimento, elas permitem que a gente possa também se perceber dentro de algum quadro de certezas, para que a gente possa caminhar com mais tranquilidade, com mais serenidade, para que a gente possa terminar um trabalho mediúnico e dizer, poxa, realmente existem irmãos aqui que estão se utilizando de nós para transformar papel em lenço e confortar os corações. Dizer que o médium não tem uma paga seria demais. Existe uma paga para o médium. É o consolo, o conforto. É ver uma mãe, um familiar que chega destroçado, de repente pegar aquele calhamaço de papel, beijar e sair diferente dali. Eu penso que essa é a grande recompensa. Volto a dizer que se a pesquisa tivesse negativado, digamos assim, as nossas experiências, nós também estaríamos pedindo para vir a público para assumir as nossas limitações enquanto pesquisa, porque o médium é um intérprete e ele pode sim ter um alcance maior ou menor de acordo com a interpretação. Às vezes a gente começa na página 1 com um transe de 80%, lá pela 7ª página o transe caiu e aí você já não está captando do mesmo modo. Aí depois, de repente, mediante a sintonia ou a emoção, na 15ª página aquele transe volta com força, porque o transe não é estático, ele oscila de acordo com a humanidade, a interpretação, a subjetividade de cada médium. Faço votos de que o NUPS complete mais 15 anos e mais 15 anos e possa produzir muitos trabalhos. E
rogo a Deus que esses trabalhos eles não fiquem no recôndito das universidades, para que eles possam chegar às multidões, como numa live como essa. Por isso a importância de uma live como essa, fazer com que outras pessoas entrem em contato com essa linguagem acadêmica, mas traduzida num aspecto conclusivo. Nós não somos pó, nós não morremos, a consciência prossegue além da morte. Muito obrigado, doutor Alexander. O que tenho a dizer a respeito desse período, né? Um período assim ainda de indefinição do ponto de vista espiritual, do ponto de vista das provações, né? A gente percebe que são provações coletivas a nível mundial. Então, o que temos a dizer é a necessidade de nos mantermos em oração, de nos mantermos em vigilância, de nos mantermos conectados com o mais alto, na esperança de que tudo isso, com certeza, tem uma razão de ser, e na esperança que daqui a pouco isso tudo vai passar, a vida com certeza vai voltar à sua normalidade. E como dizem alguns pensadores, algumas pessoas, não aquela normalidade anterior, porque muitas pessoas estão questionando até hoje, será que o mundo anterior que nós estávamos vivendo, né, 2019, 2018, era o normal, né? Nós estamos frente a um novo momento, e esse momento nós percebemos que é de muito aprendizado. É um momento, assim, de muita reflexão, de muito ensinamento. E a par dessas provações, desse período triste que ocorreu e que ainda está ocorrendo com a pandemia, nós vemos também o lado bom, né? O lado bom que aconteceu, o lado bom, por exemplo, do avanço tecnológico, principalmente no que diz respeito às lives, né? Antigamente nós não tínhamos tantas lives assim, não tínhamos tanto essas reuniões à distância. Hoje nós percebemos o quanto a humanidade cresceu nesse sentido. Eu falo por mim mesmo. Eu comecei a participar dessas lives online, enfim, foi exatamente depois do período da pandemia. Então nós crescemos muito do ponto de vista tecnológico, a humanidade no sentido geral. E com certeza também estamos crescendo do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de aprendizado, né? Então, o que eu queria deixar para todos é a esperança, que nunca deve morrer, de que nós com certeza teremos dias melhores brevemente, né? Basta confiar em Deus, manter conectado com o alto, né? E ter certeza que a vida continua, que esses nossos familiares que se foram, nossos afetos estão vivos, foi uma experiência necessária do ponto de vista espiritual. Então, que Deus abençoe a todos e obrigado a você pela oportunidade que nos deu para podermos participar desse encontro com os nossos irmãos e amigos. Muito obrigado, Alaor. Eu vou passar para o Newton Stuck. Eu agradeço a compreensão de vocês, que eram várias pessoas. A gente começou ali, já era 9h20 e muita gente na sala. Que Deus abençoe você e conte com o nosso canal para divulgar o que você precisar aí. Tá faltando mais, como diz o Divaldo Franco também, mais o Guilherme fala isso também, mais o Cristo para o Espiritismo também, de uma certa forma. O que você acha, Newton Souza? Assim, o Espiritismo esbarrou numa estrutura cultural multifacetária brasileira. Então era inevitável que o Espiritismo tomasse uma roupagem eminentemente mística e religiosa. E aí foi colocada de lado a filosofia e a ciência, de certo modo, né? As reuniões, elas passaram a ter ritos e rituais,
né? Alguns grupos já perceberam isso e já conseguiram ir modificando isso. Não que haja nenhum mal no ritual, no rito, porque nós respeitamos, mas é porque o culto no Espiritismo é muito mais interior, aquele culto que Jesus falava do culto em espírito e em verdade. Isso está muito claro para Allan Kardec quando ele fala de lei de adoração. Mas aí aconteceu uma reação, né? Aqueles irmãos que achavam que o Espiritismo era muito religioso começaram a querer ir para o outro extremo. E aí começaram a querer colocar o Espiritismo só científico. Aí o Espiritismo foi ficando frio, sem acolhimento. E aí quiseram começar a querer tirar Jesus de dentro do Espiritismo. Esse movimento existiu. As pessoas não entendem que a doutrina espírita, ela é trina. Até rima. Doutrina, trina. Ela é trina. E ela só subsiste, ela só existe, ela só tem a sua lógica própria, epistemológica, metodológica, se ela for ciência, filosofia e o conjunto de consequências morais que convencionalmente chamam de religião. Então, é isso que precisa ser compreendido. Agora, tem muita razão, Newton Stuck, quando falou, eu ri quando ele disse assim, está faltando espírito dentro do centro espírita. Porque o Chico era tão natural, o Chico produziu o livro em estudos, grupo de estudo. Estava vendo um grupo de estudo mediúnico, aí o Emmanuel vinha lá, psicografava, o André Luiz vinha lá, psicografava, a Meimei vinha lá e psicografava. Aí surgiu o livro Seara dos Médiuns. Aí estava estudando o Evangelho com o Espiritismo. Aí surgiu o livro Religião dos Espíritos. Aí estavam estudando o livro dos Espíritos. Aí o Chico psicografava. Porque os Espíritos tinham também direito de fazer os comentários deles a respeito do que estava sendo estudado. Então, a psicografia, ela permite isso, mas realmente houve uma certa influência iniciática e uma certa elitização dos grupos mediúnicos para esconder os médiuns. Quanto mais o médium se encarar dentro de uma perspectiva natural, que não significa vulgarizar a mediunidade, mais naturalmente as pessoas passarão a conviver com a mediunidade. Foi só para poder usar esse intervalo e voltar para chegar. Eu vou para a sessão, como é que eu tenho certeza? Primeiro é a minha intenção, como o próprio Newton disse. Por que eu vou lá sem ganhar um centavo, gastar tantas horas da minha vida, deixar minha família, deixar minha mãe, deixar tudo que eu gosto também para estar ali? Porque nós não fazemos um trabalho de uma grande divulgação, para mostrar, nada disso, nós fazemos o nosso trabalho. Então, o primeiro ponto, eu vou ficar com a minha intenção e a minha honestidade com esse trabalho, minha empatia ali com o sofrimento das pessoas. Eu sempre penso que carta psicografada, para mim, para Newton, não é para provar nada. No meu trabalho, eu não recebo carta para provar para as pessoas. Primeiro, elas têm que acreditar que a vida continua. Se não acredita que a vida continua, não tem muito sentido um recado ali, né, no papel. Ela tem que ter uma noção disso. Por isso a gente orienta, durante a psicografia tem palestras bem específicas para as pessoas entenderem que a vida continua. Mas eu gosto de uma passagem do Evangelho em que Jesus, já crucificado, olha para um dos crucificados do lado dele, chamado de bom ladrão, que recebeu o nome de Dimas, e diz assim: se creres em mim, ainda hoje estará comigo no paraíso. Então Jesus está dizendo que a vida continua, tanto para ele que era um santo, como para o outro que era ladrão. Isso para mim fecha toda essa certeza que a vida continua. Em outras passagens Jesus dizia: eu vou, de lá enviarei o Consolador. Ele mostra o movimento, vou e volto. Fala de reencarnação, quando pergunto sobre João Batista, né? Sobre Elias. Elias não ia voltar, já veio, já foi, vocês não reconheceram. Senhor, por que essa menina nasceu cega? É culpa dela ou dos pais? Como é que ela podia ter culpa se ela não existia? Ela acabou de nascer. Então isso mostra que tinha algo antes. Existe vida antes dessa vida material. Essa certeza é que eu me baseio para seguir à frente. As pessoas que nos procuram,
os meus amigos vão confirmar isso, a primeira vez nós vamos encontrar as pessoas, vou usar um termo, mutiladas. A expressão fisionômica extremamente abatida. Dá um mês, elas voltam, outro mês, a fisionomia já é outra, é possível ver uma maquiagem, é possível um cabelo arrumado, é possível um esboço de sorriso. Então, eu vejo que as pessoas que procuram esse conforto, que realmente elas se confortam, que realmente elas se sentem acolhidas, que se sentem amadas. Uma particularidade, né, que o Nil está dizendo, que eu vejo muito, que o que nós falamos para as famílias é mais do que o que está na carta. Porque, assim, falar é mais fácil do que escrever. Porque as pessoas perguntam, por que alguns escrevem querida mamãe? Porque o papel ele é mais formal. Eu não preciso chegar na minha mãe e dizer, querida mamãe, eu estou aqui. Eu olho para minha mãe, ela já sente que ela é querida. A minha expressão está na frente dela. E eu estou deixando claro com todos os outros gestos e ações que ela é querida. Mas se eu tiver que escrever uma carta, um e-mail, uma mensagem, eu vou ter que colocar as palavras certas para dar sentido. Então não é uma coisa para enfeitar a carta, é uma forma de se expressar. Se eu vou falar de amor, eu tenho que falar, eu te amo. As pessoas falam, mas meu filho não tinha o hábito. Mas ele convivia e demonstrava. Ele não está convivendo, ele tem que escrever, ele tem que falar, ele tem que expressar isso. E o único jeito, se é pela escrita, ele vai ter que colocar palavras para que as pessoas o reconheçam, claro. Eu penso o seguinte, como é que eu reconheço meu ente querido? Pelo perfil psicológico. Às vezes a pessoa quer uma carta em que o ente querido fique extremamente preso ao que ele viveu, a detalhes vividos, e fica só nisso. Eu vou pensar que a primeira, a segunda carta até vai por esse caminho. Mas depois, nós temos que preocupar com a evolução do nosso ente querido. Se ele vai, qualquer filho que vai para uma universidade, daí 6 meses nós não temos mais o mesmo filho. Ele tem outro vocabulário, ele está mais solto para conversar, às vezes mais carinhoso, ele está diferente. Uma pessoa no mundo espiritual, onde ela está aprendendo tanto e mais rápido, é claro que ela vai voltar mais saudosa, é claro que ela vai voltar com um vocabulário mais ajustado ao afeto. Imagine nos colocar longe de alguém que a gente ama muito, lógico que eu digo em dimensões diferentes. Nesse primeiro encontro, imagino tanto que eu não vou tratar alguém que eu amo com todas as expressões, né, o melhor vocabulário que eu puder. Então, a gente tem que entender isso. Eu entendo que as pessoas que procuram, elas têm que entender o que estão procurando, entender como funciona, né, para elas se erguerem. Para mim, para que haja um soerguimento da pessoa, assim, primeiro ela tem que acreditar em Deus, né? Ela tem que ter uma fé. Fé, para mim, é a quantidade de confiança que você tem em Deus. Segundo, ela tem que conhecer o mundo onde o ente querido dela mora. Saber onde é, saber como é que funciona, que existe outra vida, que eles comem, que tomam banho. Porque senão ela vai receber uma carta e vai dizer, mamãe, mãe, aqui a comida não é tão boa quanto a sua, ou é melhor, ou é isso. E se ela acredita, ele não come. Perdeu todo o sentido da carta. Ou então, se não for assim, as pessoas vão ter que ficar presas àquela carta extremamente do início, contando da cachorra, da gata, do vizinho, daquelas, sempre assim. Para mim isso não mostra evolução, né? Porque os meus amigos vão concordar comigo, há pessoas que, como aquela policial, vem mais de uma vez em uma sessão. E a gente entende que o ente querido escreve e cada carta ele está um passo a mais evoluído. Isso é muito satisfatório. Saber que o ente querido está crescendo. E quando as pessoas entendem que o seu ente está evoluindo, que ele tem sonhos, que ele está aprendendo, que ele está crescendo, que ele se comunica, elas se dão o direito de se melhorarem. Sai um pouco daquela dor, permanece a saudade, claro, mas aquele aspecto de dor, de perca,
ele vai desaparecendo. É isso que eu percebo com as pessoas, né? Que elas vão melhorando. O nosso trabalho ali é meio que advogado de Deus, eu penso assim, né? Porque muita gente chega muito revoltado com Deus, aí a carta vai fazendo esse trabalho, vai levando eles entenderem que Deus não é culpado de nada, que não fez mal para ninguém, e que a vida terrestre é apenas uma experiência, né, uma passagem mesmo. Esse é o caminho que ajuda eles a crescer. Agora, esperar que um papel prove que a vida continua só por si, sem nenhum esforço da pessoa de estudo, fica muito difícil. É claro que a pesquisa, ela tem dois... Eu estava conversando com o Diego Darla, que é meu irmão, meu amigo, que é médico. Tem dois momentos. Primeiro, vai mostrar uma parte de trabalho comprovado, né? Muito legal. E o outro que vão exigir de nós aquilo que nós nem temos ainda. Vão esperar de nós mais do que nós somos. E, na verdade, o nosso trabalho é muito semelhante, né? Embora em lugares diferentes, né? É um trabalho muito parecido, muito próximo. E o nosso intuito dos três é espalhar o amor, a ideia de continuidade da vida, a consolação mesmo, esse acolhimento, o abraço. O Chico Xavier, quando não tinha muito para dizer, abraçava, chorava junto. Ele tinha isso. Não tem hora que não tem o que dizer. Mas quando a gente recebe uma carta, às vezes, isso acontece comigo, na hora de eu entregar ali, junto com as pessoas, e o Espírito está ali, e a maioria das vezes a gente está vendo eles, e a gente diz, olha, teve recentemente, eu achei interessante que um senhor, tinha um pé muito pequeno. E aquilo me chamou a atenção, o pé pequeno. Eu falei para a filha, eu falei, interessante. O que mais ficou registrado para mim é que seu pai tinha um pé muito pequeno. Ela falou, ele calçava pouco e se incomodava ele. E para ela isso foi muito importante. Não estava na carta, mas estava na minha visão, e para ela foi muito importante. Então, fica muito mais no médium de informação do que vai para o papel. É assim que eu percebo. E esse trabalho, né, que é essa doação que a gente faz, porque eu não ganho para isso, é como uma empatia, né, de entender a situação daquelas pessoas, que no Brasil, com todo respeito, quem espalhou a doutrina espírita mesmo foram aquelas mães que buscavam cartas no Chico Xavier. Ia lá, comprava livro, espalhava livro, abria centro espírita para todo canto, e já ia fazendo sopa, ia aprendendo, ia divulgando. Foi daí que nasceu. Foi da dor. E depois do consolo que elas receberam com o Chico, aqui em Nécio Paulista, uma casa espírita que tem aqui, que tem um trabalho muito bom, que é uma outra casa, nasceu das cartas do Chico Xavier. E assim tantas outras que existem. Então, o esforço dos enlutados, daqueles que compreenderam que a vida continuava, espalhou no nosso país, uma grande parte, uma grande maioria, na minha visão, a doutrina espírita. Então, tem muito mais do que consolação, né? Leva a verdade, leva a esperança, leva a ciência, porque nós não sabemos. Eu, por exemplo, e os meus amigos também, nós viajamos o Brasil. Quem é que a gente conhece em algumas cidades que a gente vai? Nunca fomos, mesmo sem a pesquisa, não sei quem é, nunca vi, não sei nada da pessoa. Eu procuro não falar muito, né, no nosso diálogo, e quando as pessoas começam a falar muito, eu já interrompo, porque nós temos esse cuidado. Então, o nosso trabalho é levar um pouquinho de Jesus, um pouquinho de amor para essas pessoas que nos buscam. Ótimo. Quero lembrar uma fala que o Olaor falou ali também, quando ele disse que é importantíssimo, claro, o trabalho científico, mas que a fé de quem vive isso é o que é, né? Então, o trabalho científico é muito importante para aquelas pessoas que têm dúvida, não creem, para validar um conhecimento.
Mas você já imaginou Jesus curando alguém de lepra? É prova que você curou, quer dizer. Então, Tomé, né? Jesus ressuscita, Tomé não crê, né? Então, vamos crer sem julgamento, sendo que a gente não entenda algumas dessas coisas, aos pouquinhos a gente vai caminhando. Alguém quer falar mais alguma coisa para o tchau final? Não? É isso? Valeu?